entendeu? O coração do senhor é bom. Você não O coração do senhor é bom. 4 segundos. Eu não sei. Gravando. 5 horas e 15 minutos, estamos de volta com o último bloco de revista geral. Deixa eu ler aqui um e-mail que chegou aqui do interior. Boa tarde, senhores. Estou ouvindo a rádio aqui no interior do estado e nós, policiais do interior, queremos agradecer ao deputado Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e os demais, claro, as entidades de classe, pela luta e pela vitória. O aumento foi reivindicado e conseguido. Êxito em 100%. Nenhuma polícia de outro estado conseguiu tal reajuste. Obrigado a todos que lutaram e conseguiram essa conquista. Soldado Novaes, militar do interior, Uberaba, Minas Gerais. Beleza, senhores? Conhecer, um abraço pro Novaes. Tá aí o recado. Deixa eu fazer uma pergunta pro subtenente Nonato. Com relação às associações, as entidades de classe, como é que está essa questão de associados, de como se associar? Como é que funciona isso, Nonato? Porque eu sei que tem chegado e-mail aqui pra gente questionando isso e para vocês lá na Aspra também. Nós temos feito um trabalho desde o primeiro dia. Nós chegamos aí ao 1º batalhão, ao 16º, ao 49, ao 13 e naturalmente vamos visitar todos os batalhões falando a respeito, didaticamente, o que aconteceu durante as negociações para que tivéssemos esse índice de 10%. Não, na realidade o governo não ofereceu isso para nós não, gente. Nós arrancamos isso do governo. Então nós estamos explicando para os companheiros que alguns falaram até desassociar da Aspra, da Ascobom, do Centro Social e do Clube dos Oficiais, até os oficiais mesmo. Então, já que você está falando isso, eu gostaria de dar um recado para esse povo aí. A gente tem um grande respeito por essas pessoas, mas a gente tem a obrigação de falar com eles que nós não recebemos isso de graça do governo, não, pelas entidades de classe, o deputado, o vereador, que fomos lá peitar o governo, pautar o governo, porque no princípio do ano não existia nada. Nós que conseguimos isso do governo. Por favor. Por favor, Você sabe o que acontece? Olha aqui, chegou sexta-feira, por volta das 18h30, um soldado lá no escritório de advocacia da Ascobom. Chegou lá de Lagoa Santa, tem um abraço para ele, desesperado, falando assim: eu estou com uma situação difícil e preciso de assistência jurídica. Falei, bom, você é afiliado de alguma entidade? Não, não é afiliado de nenhuma entidade. Quer dizer, quando aperta, aí o cara corre atrás. Sempre então, assim. seria É um ser muito humano, né? interessante, sabe, gente, é que as pessoas pensassem um pouquinho nisso, sabe? Porque a hora que estoura uma bronca, fica aí, por exemplo, aí, o companheiro falando comigo: Mendonça, eu fui num advogado lá, o cara me cobrou 90 mil para fazer minha defesa. 90 mil. Eu vou vender meu apartamento para fazer minha defesa. Falou, companheiro, você está ficando louco? Entendeu? Perdeu o juízo. Nós não podemos fazer isso. Então eu acho que as entidades, além dessa brilhante campanha salarial junto com os parlamentares, ela tem um serviço, né, que é muito relevante. Por exemplo, Gonzaga, Nonato, quantos assessores jurídicos vocês têm hoje lá na Aspra, lá no estado inteiro? aproximadamente 137. Tá, pinga-fogo. Quantos que as entidades, os deputados gastaram, tiraram do bolso para fazer esse movimento? 220 mil que nós gastamos todo mundo junto. 220 mil, né? Pois é. Então isso aí, gente, não é de graça não, certo? O cara fala assim, mas o que as entidades... Aqui, ó, o pessoal que está querendo fazer esse movimento aí, 220 mil, viu? 220 mil. Não fechou a conta ainda não, pode sobrar mais alguma conta aí ainda. Vai passar dos 300. Deixa eu trazer um e-mail aqui, porque o pessoal acha que a gente está brincando com o microfone aqui. Não tô não, eu não tenho medo de ler nada não. Gente, é impressão minha ou vocês só vão ler e-mails das pessoas que apoiam e estão satisfeitas com os 10%? Essa pessoa já se mostra enganada que não é só 10%, né? Foi 101%. 101%. Só porque a primeira parcela é 10%. Que não mas seria nada a princípio, deixa eu continuar lendo o e-mail dela. Será que isso é democracia? Como vocês mesmos falam, já mandei 2 e-mails e nenhum deles foi lido. Grata, Adriano Pinheiro. Um deles o Júlio vai te responder aqui agora. Você perguntou para ele sobre Adriano está perguntando assim: 97. bem, vocês aceitaram esse aumento? Você, Júlio, falou que 97 ia ficar pequeno se não desse o aumento. Deixa eu te confidenciar uma coisa, Adriano, que você não sabe, né? Não sei quanto tempo seu esposo tem de polícia. Não sei se ele sofreu o que a gente sofreu ou lutou contra os mesmos poderosos que a gente lutou. Vou te confidenciar uma coisa assim, muito particular dos bastidores da negociação e para todo mundo. A primeira reunião nossa,
havia uma polêmica entre as entidades parlamentares se a gente deveria dizer quanto a gente ia buscar ou não. E chegou-se um consenso lá que o salário ideal para ficar entre os 3 melhores naquela época era R$ 3.500. Ah, vamos sair de 2.000 e vamos pedir 3.500 então? Aí o Rodrigues está aqui e falou assim, não, a gente para negociar sempre tem que colocar mais para dar uma margem de negociação. Vamos colocar 4.000, que aí sim, último caso, não é isso não? Você estava lá? Ô, Liberado, a gente tem uma margem de negociação, a gente quer 3.500, o governo, a gente quer 4.000, mas e o governo quiser dar menos, a gente negocia. Então essa era a ideia. O que aconteceu? Nós batemos 4.098. Então foi por causa dessas ameaças de acampar, de fazer e acontecer, de ficar pequeno, que o governo, de abraçar o Copom, que o governo não deu 1 centavo a menos que ele pediu, muito pelo contrário, deu 98 a mais. Sabe por quê? Porque isso é coragem de fazer coisas que levassem o governo a nos temer e dar. E aí eu repito, né? Eu repito. A gente estava falando aqui de outras classes. O governo só tem medo da gente, porque nós somos uma classe que carrega arma. E o instrumento de pressão é que faz a gente conseguir. E nós conseguimos. Se a gente fosse parar nos 3.500, então vamos imaginar hipoteticamente o inverso. Vai aqui só um minutinho. O inverso é o seguinte, tudo bem. A gente batia o pé nos R$ 3.500. Aí o governo, em vez de dar 10, igual dava 20. Aí você ia ficar satisfeito, né? Ia. Nós ganhamos 20% uma vez, mas perdemos 600 contos. Mas eu queria também chamar a atenção. Nós temos usado muita expressão aqui que nós foi ameaça. Nós não fizemos ameaça, não. E nem blefamos nenhuma vez. Nós somos claros com todo mundo. Quando na primeira Assembleia nós levamos a proposta, falou claramente, falamos na Assembleia Legislativa, aqui nessa rádio por mais de uma vez, todos nós falamos que, como 4.000 de uma vez, todo mundo achava impossível, não era passível de nenhuma negociação, nós falamos o tempo todo que seria nos próximos 4 anos no mandato do governador, e nós não blefamos nenhuma vez. Marcamos a Assembleia dia 13, fomos para a rua, marcamos a Assembleia dia 11, fomos para a rua, e iríamos se não tivéssemos conseguido o que conseguimos. Então não foi blefe e não foi ameaça. Nós tínhamos sim condições de fazer, tínhamos a estratégia para fazer e estava definido a fazer se o governo tivesse atendido. Então, e tínhamos peito para fazer. E tínhamos peito para fazer. E não se trata de ameaça, era sim uma possibilidade concreta e real. Nós só resolvemos, no último momento, encaminhar, diferentemente da paralisação, porque entendíamos que se tinha algum risco ali, era o nosso. Nós que tínhamos que correr o risco naquele momento, as lideranças, de colocar em xeque a nossa capacidade de representação. Mas não íamos colocar em risco a situação, a profissão e o emprego dos policiais e bombeiros militares. Eu queria falar o seguinte, que nós estamos solidários aos bombeiros lá do Rio de Janeiro, e eu e o Sargento Alexandre, nós marcamos para a gente, semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente deve viajar para o Rio de Janeiro, talvez ainda amanhã, para poder tentar uma assistência jurídica para aqueles companheiros que estão desamparados lá, porque eles não têm entidade de classe que lutem pelos direitos deles. Aproveitando que o deputado Sérgio Rodrigues está aqui, e está acabando o programa, o Liberado vai falar, Rodrigues, o povo quer saber aquele negócio do abono de produtividade do aposentado, o negócio do Zé. Deixa só o Nonato ali e você responde o Mendonça. Só para completar a fala do Gonzaga, O Liberado, quer dizer. que não era blefe, nós temos a nota fiscal lá dos 10 ônibus que nós contratamos para transportar os militares para a cidade administrativa. Exato. Nós temos a lona preta comprada lá com os bambus e as coisas que nós arrumamos para fazer as barracas lá para acampar lá. Está tudo lá em venda nova.